Numa aldeia modesta, encravada entre montanhas verdejantes, no final do século XIX, onde a vida girava ao ritmo lento das estações, do plantio à colheita, do nascer ao pôr do sol, nasceu e cresceu um jovem chamado Lucas. Era um rapaz de presença marcante, alto, de ombros largos e musculosos pelo trabalho árduo, pele bronzeada pelo sol inclemente dos campos, cabelos castanhos escuros que caíam ligeiramente sobre a testa e um rosto de traços nobres, maxilar definido, olhos castanhos profundos, cheios de vida e um sorriso honesto que conquistava confiança imediata. Os homens da aldeia o admiravam e respeitavam pela força incansável no trabalho, pela palavra sempre cumprida e pelo caráter reto como uma enxada bem afiada. As mulheres, por sua vez, suspiravam ao vê-lo passar, atraídas por sua simpatia natural, pela gentileza com que tratava as crianças e os idosos, e pela forma como seu corpo forte se movia com graça, mesmo após longas horas na lavoura. Lucas trabalhava lado a lado com seu pai, Manuel, na extensa lavoura da família. Todas as manhãs, muito antes que o primeiro raio de sol tingisse o horizonte de tons alaranjados e rosados, ele acordava com o aroma divino que preenchia a humilde casa de taipa e telhado de sapé. O cheiro quente e reconfortante do pão fresco saindo do forno de lenha, misturado ao perfume forte e terroso do café recém-coado. Sua mãe, Dona Rosa, uma mulher de mãos calejadas, mas coração doce como mel, e sua irmã mais nova, Ana, de apenas 12 anos, acordavam ainda mais cedo para preparar o de jejum. "Meu filho, o café está na mesa", chamava Dona Rosa com voz carinhosa, enquanto servia ovos frescos mexidos com ervas do quintal, fatias generosas de pão ainda fumegante, queijo branco feito em casa, linguiça defumada e frutas colhidas no dia anterior. Após um café da manhã farto e silencioso, interrompido apenas pelo canto dos galos e o mugido distante do gado, Lucas e seu pai saíam para o quintal. O chão, ainda frio e úmido de orvalho, acariciava os pés descalços do jovem por breves instantes, antes que ele calçasse as botas velhas de couro surrado. Ele vestia a camisa de linho gasto, remendada com cuidado pela mãe, e amarrava firme a tira de couro ao redor das botas. Na estrebaria, o pai já emparelhava a junta de bois fortes e mansos, ajustando o jugo de madeira com movimentos precisos e experientes. Enquanto preparavam o arado, Lucas olhava ao redor com um misto de gratidão e inquietude. O pomar estava carregado, maçãs vermelhas e brilhantes, peras suculentas, goiabas perfumadas, laranjas douradas, frutos de anos de dedicação e suor. Na varanda, sua mãe estendia uma trouxa de roupas limpas ao sol nascente, e a pequena Ana bocejava, esticando um cobertor fino sobre a cerca, o cabelo desgrenhado brilhando à luz matinal. Pai e filho partiam então para os campos, guiando os bois com gritos suaves e canções antigas. Não sentiam o trabalho como fardo, mas como ato de amor. Aravam a terra fértil, o cheiro úmido da terra recém-revolvida subindo como incenso, o sol aquecendo-lhes as costas, as gotas de suor misturando-se à poeira. No final do dia, mesmo exausto, Lucas encontrava forças para correr pelos caminhos de terra vermelha que serpenteavam entre as colinas. O vento batia forte em seu rosto, bagunçando seus cabelos, enquanto ele admirava as montanhas distantes, cujos picos pareciam tocar o céu. Corria até a cachoeira escondida nos fundos da propriedade, onde a água cristalina caía com fúria sobre as pedras musgosas. Mergulhava na corrente gelada, sentindo o choque frio revigorar cada músculo, e ali, flutuando com os olhos fechados, encontrava momentos de paz profunda. Mas era também naquele paraíso particular que a inquietude crescia silenciosamente em seu peito. Lembrava-se dos livros velhos e amarelados que viajantes lhe emprestavam,
nas conversas animadas com mercadores que passavam pela aldeia. Falavam de cidades imensas, palácios de pedra talhada, salões de baile iluminados por lustres de cristal e luzes de gás, teatros onde vozes angelicais ecoavam, e mulheres vestidas com sedas finas que rodopiavam ao som de valsas. Cada história plantava uma semente de vazio em sua alma. Ele tinha saúde, alimento farto, afeto verdadeiro da família, mas faltava algo. Um desejo indefinível por mais. Seu coração, porém, também pertencia a Maria, a moça mais linda de toda a região. Cabelos negros longos e sedosos como a noite, pele alva e delicada, olhos verdes profundos que brilhavam como esmeraldas ao sol. A beleza física era apenas o invólucro de um coração puro, generoso e fiel. Conheciam-se desde a infância, brincando nos mesmos riachos e subindo as mesmas árvores. O primeiro beijo fora trocado aos 15 anos, escondidos atrás da velha igreja de pedra, com as mãos trêmulas e o coração galopando. Maria jurara amor eterno com voz doce. Lucas, você é o meu mundo, para sempre. Na feira semanal da vila, Lucas era a figura central. O ferreiro parava o martelo no ar. O padeiro limpava a farinha das mãos grossas para cumprimentá-lo. As moças ajeitavam os vestidos simples de chita colorida, corando e sussurrando seu nome com olhares tímidos. Foi numa dessas feiras movimentadas, cheia de cheiros de pão, frutas e animais, que Lucas viu pela primeira vez o misterioso cavalheiro. Alto, moreno, com um cavanhaque perfeitamente aparado, roupas finas de tecido importado que contrastavam com a simplicidade local, o homem exalava elegância e mistério. Instalou-se na maior casa da rua principal, uma construção imponente de 2 andares com varanda de madeira entalhada. Ninguém sabia sua origem, nem a fonte de sua fortuna. O destino os uniu quando Lucas e o pai levaram sacos de fubá para vender. O cavalheiro, que se apresentava como Senhor Vicente, os convidou gentilmente para sua residência. Dentro da casa, o luxo era impressionante. Tapeçarias ricas nas paredes, taças de cristal reluzentes, móveis de madeira nobre e um perfume sutil de incenso pairando no ar. Ele ouviu com paciência as histórias da lavoura, do gado e das chuvas tardias, servindo vinho e fazendo perguntas profundas. Lucas começou a visitar a casa com frequência. Conversas longas, até altas horas, sobre poder, riqueza e os mistérios da vida. Numa noite chuvosa, após horas de diálogo, o Senhor Vicente perguntou com voz suave e penetrante: Diga-me, Lucas, és verdadeiramente feliz? Há algo que te falte no fundo do coração? O jovem sentiu o peito apertar. Com franqueza dolorosa, abriu a alma. Falou do vazio, dos sonhos com festas grandiosas, salões iluminados, música envolvente, mulheres perfumadas em vestidos de seda, viagens e glórias que os livros descreviam. O cavalheiro ouviu em silêncio absoluto. Então se levantou, caminhou até uma mesa lateral e dispôs 3 taças idênticas de cristal, cheias de vinho rubi escuro, que capturava a luz das velas e do luar que entrava pela janela. Faço uma aposta contigo, meu jovem amigo. Uma destas taças contém veneno mortal. Quem beber morrerá em agonia imediata. As outras 2 são inofensivas. Se tiveres sorte e sobreviver, sairás daqui com um saco contendo 4 quilos de moedas de ouro puro. É apenas um capricho meu, uma diversão singular. Entenderás o verdadeiro sentido desta aposta apenas quando chegares à velhice. Lucas tocou as taças com dedos trêmulos, o coração disparado como um tambor de guerra.
perguntou o que o homem ganharia com aquilo. O estranho sorriu de forma enigmática. Um prazer que poucos compreendem, e guardará segredo absoluto. Ninguém pode saber. Esse é o único acordo. Deixou-o sozinho com as taças por longos minutos. Lucas suava frio, imaginando a morte, a família, Maria, mas o chamado da cidade era mais forte. Saiu sem beber. Naquela noite, em casa, a mãe notou seu olhar distante. Ele não dormiu. Sonhou com luzes brilhantes, mulheres sedutoras sussurrando seu nome, moedas tilintando. Na manhã seguinte, voltou cambaleante de expectativa. O senhor Vicente o recebeu com calma. Lucas, sem hesitar mais, ergueu uma taça e bebeu o vinho de um gole só. O líquido desceu quente, com gosto metálico de folhas secas e ferro. Esperou a dor, o veneno queimando suas entranhas, mas nada aconteceu. O homem sorriu, entregou o pesado saco de ouro e guardou as 2 taças restantes. Volta quando quiseres, restam 2. Lucas deu parte do ouro aos pais, mentindo que fora ganho honestamente por coragem. Beijou a irmã com pressa e partiu, deixando Maria chorando desesperadamente na estação de trem, o lenço molhado de lágrimas. Na grande cidade, Lucas mergulhou de cabeça na vida que tanto sonhara. Alugou um quarto elegante no 2º andar de uma casa com sacadas de ferro. Encheu o armário de camisas de seda, coletes finos e chapéus de feltro. Frequentava óperas grandiosas, salões de jogo onde a roleta girava sem parar. Gastava fortunas em vinho caro e abraços de amantes volúveis e perfumadas, cujos sorrisos eram falsos como promessas de bêbados. Esqueceu rapidamente o cheiro da terra molhada, o riso cristalino de Maria e o calor do lar. Tornou-se imprudente. Numa noite enfumaçada numa taverna de má reputação, uma discussão tola por causa de uma carta mal jogada resultou num duelo de pistolas ao amanhecer, nos arredores da cidade. Lucas apertou o gatilho. O outro jovem caiu morto no chão úmido de orvalho. Em vez de remorso, sentiu uma onda doentia de triunfo. Os anos voaram. As visitas à aldeia rarearam. Lembranças da mãe preparando o jantar, do pai arando, dos risos da irmã, vinham como ventos tristes, mas ele as afogava em bebida e jogos. A notícia da morte da mãe chegou por carta. Ele dobrou o papel sem derramar uma lágrima e bebeu até cair inconsciente. Meses depois, o pai faleceu. Lucas brindou a morte com mais cachaça barata. O ouro acabou. As amigas sumiram. O corpo antes forte e esguio afundou no álcool. O rosto belo ganhou rugas prematuras e olheiras profundas. Tornou-se uma sombra patética, vagando de bar em bar. Velho, fraco e sozinho, sem notícias da irmã que vendera a propriedade, voltou à aldeia décadas depois. O casarão o aguardava, as janelas fechadas, o ar carregado de incenso. O senhor Vicente, com aparência eternamente jovem, entregou-lhe as 2 taças restantes. Lucas bebeu uma. Sobreviveu. Recebeu outro saco de ouro e repetiu o ciclo de autodestruição por mais 20 anos. Numa tarde nublada e fria, quase morrendo de fome e frio, o velho Lucas arrastou-se de volta ao casarão pela última vez. As tábuas do piso rangeram sobre seus pés trêmulos e fracos. O senhor Vicente surgiu das sombras, imutável, e entregou-lhe o cálice final. Com esforço sobre-humano, o velho ergueu o vidro e bebeu o vinho até a última gota. Mais uma vez, nada aconteceu. Foi então que a máscara caiu por completo. O homem alto afastou o disfarce elegante. Seus olhos transformaram-se em brasas ardentes. O sorriso tornou-se cruel e ancestral.
e sua presença encheu o ambiente de um frio sobrenatural. Sua voz ecoou como um trovão distante, carregada de séculos de malícia. Nunca houve veneno em nenhuma das taças, Lucas. Eu nunca quis tua morte física. Quis apenas roubar-te tudo que era verdadeiro e bom. O amor puro de tua família, a saúde do teu corpo forte, a felicidade simples da tua terra, o afeto sincero de Maria e o propósito honesto que Deus havia te dado. Meu nome é Lúcifer. Fiz esta mesma aposta com milhares de homens ao longo dos séculos, e sempre venço. Naquele instante, uma avalanche devastadora de memórias invadiu o peito do velho. Ele viu com clareza dolorosa o que havia perdido para sempre. O cheiro do pão fresco pela manhã, o riso cristalino de sua irmã Ana, o abraço protetor de Dona Rosa, a mão calejada e firme do pai Manuel guiando o arado, o frescor gelado da cachoeira onde nadava na juventude, e o rosto banhado em lágrimas de Maria, a moça de olhos verdes que ele abandonara na estação. Viu também o futuro que poderia ter tido, uma esposa fiel ao seu lado, filhos sorridentes correndo pelo pomar, netos brincando aos seus pés, e uma velhice serena, cercada de respeito e amor verdadeiro. O remorso caiu sobre ele como uma montanha inteira. Lucas tombou de joelhos, o peito esmagado por uma dor que nenhum vinho ou ouro jamais poderia aliviar. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto enrugado, enquanto ele soluçava como uma criança perdida. Num último suspiro fraco e agonizante, sua alma se desprendeu do corpo miserável, deixando-o inerte e frio no chão escuro do casarão. Lúcifer ergueu a taça vazia, brindou com um aceno gélido e desapareceu lentamente nas sombras eternas, satisfeito mais uma vez. Lá fora, o vento soprou forte entre as árvores antigas, carregando para sempre a triste história do jovem das 3 taças. Como pó seco ao vento, sua vida se dissolveu no nada. Ninguém chorou sua morte. Ninguém sentiu sua falta. O casarão ficou silencioso e a aldeia seguiu sua rotina simples, como se aquele homem nunca tivesse existido. Que esta lenda sirva de aviso eterno a todas as almas. Não vale a pena trocar o amor verdadeiro, a saúde, a felicidade autêntica e a paz do coração por luxo falso, ilusões de grandeza, orgulho vazio e promessas mentirosas. O diabo é mestre em enganar. Ele não precisa de veneno para matar. Basta mostrar brilhos passageiros, riquezas passageiras e prazeres superficiais, para que o homem abandone voluntariamente tudo que realmente importa. Quando você percebe o engano, já é tarde. A alma já foi bebida, gota a gota, taça após taça. Cuide bem do que Deus te deu: a família, o amor sincero, o trabalho honesto e a simplicidade da vida, pois é aí que reside a verdadeira riqueza. Tudo o mais é ilusão do demônio.